Boa noite. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo que realizamos todas as quintas-feiras, às 20 horas, por esta página do Facebook. E agradecendo sempre a oportunidade que a Casa Assistencial Espírita Allan Kardec nos concede para que desenvolvamos esse estudo. Sejam bem-vindos, é uma alegria estarmos aqui novamente reunidos para mais uma oportunidade de estudo. Hoje nós vamos estudar ainda dentro do capítulo 1 da segunda parte do livro. Estamos finalizando, devemos finalizar hoje esse capítulo 1 da segunda parte do livro, que é o capítulo ainda que trata dos espíritos, né, da segunda parte do livro. E hoje nós estudaremos o tópico Anjos e Demônios. Que boa surpresa, minha filha linda Isabela. Boa noite, lindeza. Um beijo. Shirley Santana, muito boa noite. Juliana Fonseca, bem-vinda, Juliana, boa noite. Silvana Hernandes, bem-vinda. A Lourdes, tudo bem, Lourdes? Antônio Sérgio Beleza, nosso amigo, muito bem-vindo. Saulo Pita, Azaide Calil, os amigos de Pitangueiras. Marilena Liporini, bem-vinda, sempre acompanhando conosco também. A Karine Oliveira, que legal, bem-vinda, Karine. Boa noite. Neuza Beleza, sempre conosco também, sempre estudando, né, Neuza? Vamos seguir firmes. A Lilian Cássia, muito bem-vinda, boa noite, pessoal. Uma alegria estarmos aqui reunidos, então. Vamos, então, iniciando. Como disse, então, nós estudaremos hoje o tópico Anjos e Demônios. Lembrando sempre, né, quem tiver interesse, quem está chegando e queira acompanhar outros estudos que já foram realizados, né, de outros capítulos, nós temos os vídeos disponíveis tanto na página do Facebook, aqui da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, como também no canal do YouTube, mesma coisa, é só procurar pela Casa Assistencial Espírita Allan Kardec Bebedouro. E se você quiser, se inscreva no canal, recebe os avisos de cada nova postagem, tá bom? Então vamos assim iniciando. Ai, que legal, mais amigos e amigas aqui chegando. Cláudio Meda também. Amiga Soares, muito bem-vinda. Tereza Luiz Godoy, que bom, Tereza, deu certo. Creio que é a primeira vez que está acompanhando aqui hoje, bem-vinda. Márcia Fialho, o Marcos Umeda, que legal, muito bom. Pessoal, então vamos lá. Fazendo um resumo bem rápido, né, do último estudo, nós tratamos a respeito dos espíritos, da criação, né, da evolução espiritual, do progresso dos espíritos, né? Então falamos que os espíritos são criados simples e ignorantes, eles que se melhoram, né? Nós, no caso, que somos espíritos, nós que nos melhoramos individualmente, cada um desenvolvendo o seu progresso. Os espíritos não degeneram, ou seja, alcançada uma certa evolução, eles não retrocedem, não pioram, não degeneram. Ou podem ficar estacionários ou sempre avançando. Nunca vamos perder aquele ponto que já conquistamos efetivamente. E só para a gente concluir esse último tópico estudado, ficaram duas perguntas que eu vou iniciar com elas aqui primeiro, para que depois a gente adentre o tópico de anjos e demônios, então. Nós vamos ver primeiro a questão 121, quem quiser acompanhar aí pelo livro. A pergunta diz assim: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos respondem então:
Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem, quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então aqui nós estamos percebendo que os espíritos estão dizendo, né? Porque Allan Kardec queria saber essa diferença, porque ele já havia perguntado antes se Deus teria criado, né, uns bons e outros maus. É lógico que não, todos criados da mesma forma. Então agora aqui ele insiste de certa forma, porque uns, né, seguem o caminho do bem e outros do mal. Então é o que os espíritos estão confirmando sempre, né? Nós temos aptidão tanto para o bem quanto para o mal, e vai depender de cada um de nós fazer as escolhas. Sempre é o livre-arbítrio, sempre é o caminho que nós queremos trilhar na nossa jornada evolutiva. E na questão 120, que não vamos ler para não avançar muito do tempo, só para citar um detalhe, na questão 120, ele fala que os espíritos não precisam passar pela fieira do mal, eles usam esse termo, para chegar ao bem. Porque é aquela ideia assim, poderia-se pensar que para a gente alcançar a evolução, necessariamente nós espíritos teríamos que passar pelo mal, teríamos que aprender com o mal. É lógico que o mal, quando a maioria de nós se depara com o mal, que nós erramos, realmente reconhecemos isso, nós sempre tiramos lição dos erros, né? Isso é muito bom, isso é muito válido. Mas o que os espíritos dizem é que existem alguns que, pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas, eles sempre trilham o caminho reto, vamos dizer. Eles não se voltam para o mal, não erram tanto quanto outros que vivem presos ao mal. Então existem espíritos que avançam mais rápido, essa que é a ideia. Lembrando sempre, né, refrisamos sempre que Deus criou todos iguais, com a mesma condição. Então, se uns avançam mais rápido, é por mérito próprio, não é porque Deus favorece a nenhum de seus filhos. Então, alguns caminham mais rápido, em linha reta, evitando de errar, cumprindo sempre aquilo que se espera deles, seguindo mais de acordo com as leis divinas, né? E um desses exemplos que os espíritos nos dizem foi Jesus. Jesus passou por toda essa nossa trajetória que estamos passando. Foi também um espírito simples e ignorante, sem conhecimento, sem virtudes. Ele foi também conquistando tudo isso, mas os espíritos dizem que ele foi um dos, não apenas um, né? Foi um daqueles que seguiram mais em linha reta, sempre procurando o melhor caminho, não errou, ele passou mais, não houve tanta necessidade de passar pelo mal. Isso é por decisão de cada um, para ficar bem claro, né? E o livre-arbítrio, então, ele é adquirido, ele é desenvolvido em nós, né, espíritos, quanto mais nós temos consciência de nós mesmos. Porque quando o espírito é criado, nós quando falamos em espírito criado, não vamos pensar no nascimento de um bebê, né? No nascimento de um novo corpo físico que é gerado. Nós estamos falando da criação do espírito em eras recuadas, né? Lá atrás, muito tempo atrás, quando o espírito começa a sua trajetória evolutiva. Então, quando ele adquire consciência de si mesmo, porque isso é um outro ponto aí para estudarmos mais à frente também, né? Que o espírito vai passar um longo tempo na sua trajetória evolutiva até que ele conquiste a consciência de si mesmo, que desenvolva a razão, o bom senso, as escolhas, aí que desenvolve então esse livre-arbítrio, né? Que ele começa efetivamente a fazer suas escolhas. E é interessante que Deus respeita as nossas escolhas. Mesmo que a gente escolha o pior caminho, o caminho do mal, Deus vai respeitar as nossas decisões. Então, na questão 125, vou falar só um trechinho também, para não precisar ler a questão toda,
na questão 125, os espíritos dizem que, mesmo que esses fiquem presos ao mal muito tempo, porque tem muitos espíritos que ficam reencarnando várias e várias vezes, presos ao erro, ao mal, ficam estacionários, não avançam. Então eles dizem que mesmo esses que estão estacionários, muito tempo presos ao mal, um dia, mesmo que demore muito tempo, né, eles vão retornar à sua evolução, porque Deus se utiliza de outros recursos, e um desses recursos que conhecemos muito bem na Terra é a dor. A dor é um recurso que Deus se utiliza para despertar o espírito que está estacionário, que está agindo contra as leis divinas, que está rebelde às leis divinas. Então esse espírito que não está oferecendo condições de progresso, não deseja, está dificultando o seu próprio progresso, está errando bastante. Então, muitas vezes a dor se faz necessária para ter aquela função de mostrar a ele que algo está errado, que ele precisa retomar o caminho da evolução. Bom, isso é então que comentamos aí sobre a questão 121. Se alguém tiver alguma dúvida dessa questão, a gente pode tentar também comentar alguma coisa aí, tá? Antes de avançar para a próxima. Que legal, muitos mais amigos aqui também, né? Muito obrigado pela companhia de vocês, pessoal, é uma alegria. A nossa amiga Andressa Bispo, um grande abraço, Andressa, lá do NEPV de Jesus, de Barra Bonita, realiza um belo trabalho na divulgação da doutrina, e já tivemos a grata satisfação de realizarmos uma palestra junto do NEPV de Jesus, a quem agradeço muito. E a Andressa coloca aqui, lembrando que nós desconhecemos os tipos de prova dos que caminham em linha reta, mas sabemos que a trajetória é bem diferente da nossa. Então, essa questão, né, Andressa e pessoal, é até difícil, eu penso, da gente imaginar como seriam aqueles que avançam em linha reta, porque a grande maioria de nós, penso eu, estamos errando sempre, né? Nós sabemos que nós retornamos, sofremos as expiações, porque a expiação vem a ser o retorno de uma ação ruim, né? De algo que nós agimos contrário à lei divina. Então nós sofremos o retorno, sofremos as consequências daquela ação infeliz que praticamos. Então nós nem sempre estamos caminhando em linha reta, nós não estamos sempre avançando, às vezes a gente estaciona no nosso progresso. E alguns desses, né, caminham, por isso que a Andressa comenta aí, né, que a trajetória é bem diferente da nossa, né? Lógico que tem provas, vamos ficar bem claro isso, né? As provas são meios que Deus coloca para que o espírito possa evoluir. Então todos nós vamos passar por provas. Esses espíritos que caminham em linha reta também vão ter provas. Por isso que a Andressa comenta ali, né? Que não sabemos que tipo de provas, porque eles podem não ter expiações, né? Fica bem claro isso. Mas eles provas terão com certeza, porque a prova é que oferece os meios para que o espírito evolua, tá? A Letícia Talarico Macedo também, muito bem-vinda, Letícia, que legal. Ana Lúcia Olive, a Lu da Rocha, Silva Rocha, que legal, bem-vindos, pessoal. Vamos avançando mais um pouquinho, então. Nós vamos ver agora a questão 123, para que a gente possa, então, na próxima, entrar no tópico de anjos e demônios. Na 123, Allan Kardec pergunta: por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Aqui é como se ele estivesse perguntando, né? Será que Deus não poderia impedir que os espíritos caíssem no erro, seguissem no caminho do mal? Será que ele não podia bloquear essa decisão dos espíritos de seguir para o mal, né? E a gente vai ver na resposta que os espíritos deram tipo uma dura em Allan Kardec. Olha só o que eles respondem. Eles dizem assim: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Olha só, tem hora que eles são duros, hein? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios?
Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Olha que resposta muito, profunda, muito inteligente. Os Espíritos estão destacando muito a questão do livre-arbítrio, para deixar bem claro para nós que o livre-arbítrio é algo que Deus respeita muito. Porque, gente, é incrível isso mesmo, nós, na nossa ignorância, quando, por exemplo, temos um filho na nossa responsabilidade, se a gente percebe que o filho pode errar, a gente vai fazer de tudo para impedir, É aquela tendência de proteger, de cercar, de controlar os passos. Mas Deus deixa essa liberdade. A partir de quando, então, o espírito tem consciência de si mesmo, como foi dito, Deus respeita as nossas vontades. Porque vejam bem como faz sentido. Deus não quer que a gente chegue até Ele sempre precisando de proteção, sempre precisando de alguém orientando. Ele quer que nós, cada um de nós, desenvolva habilidades, entenda que o mal não é o caminho, entenda que somente o amor e o bem compensam e representam a sua lei. Então Ele quer que a gente, mesmo à custa da dor e do sofrimento que poderemos passar, e geralmente passamos, mas Ele quer que a gente aprenda o que é o melhor para nós. Ele quer que nós desenvolvamos em nós potenciais, força, disposição, sabedoria, inteligência, amor. Nós precisamos conquistar tudo isso para que a gente possa chegar a Deus com bastante condição, tanto moral quanto intelectual, que seria o amor e a sabedoria. Então ele respeita nossas decisões. Realmente é muito incrível a ideia de liberdade que Deus concede. E lembrando também que nós sofremos também influências espirituais, como por exemplo as obsessões que nós sabemos. Muitas pessoas às vezes até dizem, se querem se isentar da culpa. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não fui culpado, eu sofri uma obsessão, foi o espírito que me perturbou e me fez agir de certa forma. Mas nós sabemos que por mais forte que possa ser a influência ruim de um espírito que está com intenções más diante de nós, nós temos a decisão final. Se nós não quisermos acatar aquela sugestão infeliz, nós não vamos acatar. Então nós não podemos transferir a culpa aos espíritos. Nós devemos reconhecer que se sofremos as chamadas obsessões, perturbações espirituais, é porque nós sintonizamos com aqueles que assim procedem, sem nos isentarmos, sem querermos transferir culpa aos espíritos. Bom, creio que assim então vamos encerrando esse tópico aí da progressão dos espíritos, tá bom? Vamos ver aqui se tem alguma questão. A Alana Silva de Jesus, também a nossa amiga lá do Rio de Janeiro, Muito bom, Lana, sempre bem-vinda, sempre participando. Boa noite. Pessoal, nós vamos então agora iniciarmos o tópico que seria o principal desse estudo de hoje, que é sobre os anjos e demônios então, tá bom? Nós vamos ver aqui a questão... Bom, lembrando sempre, eu gosto de frisar isso, porque às vezes quem está acompanhando pelo livro, eu não leio todas as questões, tá? Vocês que acompanham já devem ter percebido isso, e também já comentei. Porque o nosso comentário, por mais simples que seja, nós tentamos abordar, às vezes, algum assunto que trata em outra questão, junto com o comentário de alguma específica que estamos lendo. Então, porque às vezes a gente percebe, muitas vezes até, que Allan Kardec faz 3, 4 perguntas, às vezes até mais,
reforçando um assunto, ele vai desenvolvendo aquele assunto e vai algumas questões para falar do mesmo assunto. Então, como a gente comenta uma, já envolve as outras juntas, né? Bom, então, nós vamos ver agora a questão 128, que Allan Kardec então pergunta: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? E é interessante essa pergunta, né? Porque a questão dos anjos sempre esteve presente na humanidade, na crença, né? Sempre foi falado, se a gente pegar a Bíblia, desde tempos recuados, a ideia dos anjos está sempre presente, né? Então ele pergunta aqui se teria Deus criado a espécie humana de uma forma e os anjos de uma forma diferente, né? A resposta, então, dos espíritos superiores é não. Os anjos são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, bem claro aqui, né, sem dúvida nenhuma, de que anjos não são seres criados de forma à parte. Porque senão, onde estaria a justiça divina? Se Deus houvesse feito a criação de duas formas, ele não seria justo. Porque como deixar uns passar por todo o processo evolutivo, enquanto outros teriam sido criados perfeitos, né? Então eles dizem que são os espíritos puros. Quem tem pouco contato ainda com a doutrina, os espíritos puros são aqueles que já percorreram toda a escala evolutiva que nós vimos lá atrás, na questão número 100, se não me engano, que fala sobre a escala espírita, né? Na escala espírita, Allan Kardec coloca, de acordo com a orientação dos espíritos, uma classificação em 10 classes, começando lá na base, né, pelos mais imperfeitos, que são os espíritos impuros, 10ª classe, e vai subindo, né, de acordo com a evolução, até chegar na primeira classe, espíritos puros. Então ele mostra uma grande trajetória evolutiva, né, que nós estamos percorrendo nesse caminho evolutivo, todos nós estamos fazendo essa nossa evolução, para que um dia, todos nós também, sem exceção, venhamos a chegar à posição de espíritos puros. Por isso que Jesus disse no Evangelho: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e até mais. Ou seja, nos dizendo que um dia, mesmo que num futuro distante, também atingiríamos essa condição. Então, aquela ideia de que havia de seres criados de forma à parte, de forma especial, né? É errônea essa ideia. Os anjos também passaram por tudo isso que nós passamos. Isso é muito importante ficar claro, porque nós percebemos aí a justiça, né, divina. O que mais poderíamos dizer aqui? Então esses anjos são aqueles que atingiram a perfeição máxima possível às criaturas. Porque uma outra coisa também, para não se confundir, é que Deus, o Pai Criador, é a perfeição absoluta. E nós, os filhos de Deus, chegamos a um ponto de perfeição relativa. A perfeição possível àqueles que são filhos, possível às criaturas de Deus. E um outro detalhe, só uma curiosidade para esclarecer, muitas figuras, às vezes percebemos, às vezes já vimos, que mostravam, né, imagens de anjos com asas. Aquela ideia sempre de um anjo com asas. Essa ideia é uma ideia aí figurada, serve até para a gente fazer uma analogia, porque na doutrina espírita nos ensinam que nós, espíritos imortais, para chegarmos à perfeição, precisaremos de duas asas simbólicas, né, que seriam a sabedoria e o amor, para alcançarmos a evolução.
Mas essas asas não representam efetivamente a imagem que se poderia ter de um anjo, né? Porque o anjo tem, no caso, é a mesma imagem nossa, né, que vai sendo, pelo que podemos imaginar, né, não estamos também aqui afirmando isso, mas creio que essa imagem da asa seria aí simbólica, né? Uma imagem que se criou até para mostrar a ideia do anjo voando, no caso, planando no espaço, né? Porque sabemos que os espíritos têm a possibilidade de volitar, então creio que criou essa imagem aí simbólica dessas asas que imagino não deva ser exatamente dessa forma, mas é um detalhe só, né? Vamos então para mais uma questão aqui. Deixa eu ver se tem alguma colocação, mas tudo bem por enquanto, né? Nenhuma dúvida aí não. Se quiserem também, pessoal, discordar, que eu acho que é algo muito importante num estudo, né? Nem sempre precisamos concordar com tudo. Alguém, de repente, tem uma opinião diferente, eu gostaria até que colocasse, de repente, nós revemos aquilo, serve para reforçar um conhecimento, um estudo, então, comentários também que possam me colocar, acrescentar algo que de repente eu não comentei, poderia ter comentado, alguma pergunta também, de alguma dúvida, tudo isso eu creio que é muito válido, tá? Peço sempre a vocês para a gente interagir aí, que seria bastante interessante. Bom, uma outra questão então é a 130. Na questão 130, Allan Kardec pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Foi aquilo mais ou menos que comentei um pouco antes, né? Essa crença de que os povos já mantinham dessa ideia dos anjos, e ele está perguntando então, porque muitos imaginavam que os anjos já fossem sempre perfeitos. Viam a ideia dos anjos como seres, né, auxiliares de Deus, mas não imaginavam que eles pudessem ter sido também seres comuns como nós. Então, por isso, essa pergunta de Kardec. E a resposta, como sempre, muito inteligente dos espíritos, olha que resposta inteligente. Eles dizem assim: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, olha que colocação para se pensar, que ensino eles estão nos mostrando aqui. Porque vamos pensar, a Terra, ela existe, de acordo com a ciência, por volta de em torno de 4,5 bilhões de anos, que é um tempo imenso aí, né, para imaginarmos. Mas o nosso universo, ele existe aproximadamente há 13 bilhões de anos. Então, se a gente considerar a ideia do universo, a Terra foi surgir bastante tempo depois desse universo que já existia. A Terra não existia quando o universo surgiu. Só para a gente ter uma ideia, então, que é o que eles estão dizendo. Eles falam aqui, né? Voltemos lá. Muito tempo antes que ele existisse, né, o planeta Terra, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Então, e para ainda travar um pouco mais a cabeça, vou repetir algo que já dissemos lá no início do estudo, pode ser que alguém não tenha acompanhado, mas é para a gente pensar. Porque quando nós falamos no nosso universo que existe há 13 bilhões de anos, e quando nós aprendemos que Deus é eterno, vejam bem, o que significa que Deus é eterno?
que ele sempre existiu. Se Deus sempre existiu, quanto tempo de início ele existe até hoje? Olha que complicado é isso. Quando o universo foi criado, pensem bem, Deus já existia há muito tempo. Então, se Deus existia antes do universo ser criado, o que ele teria feito? Se os espíritos dizem que Deus nunca ficou ocioso. Então, o bom senso nos leva a pensar, estamos deduzindo isso. Isso não está escrito aqui na doutrina, mas estamos deduzindo, né, com base em estudo de outros estudiosos aí da doutrina. Se Deus é eterno, nunca ficou ocioso, e o universo existe há 13 bilhões de anos, tudo nos leva a crer que já existiram outros universos. Eu sei que é algo assim até meio, né, difícil de se aceitar de pronto, mas nós devemos pensar nisso, porque a grandiosidade de Deus, porque a matéria, pessoal, vejam bem, a matéria ela tem um tempo de vida, ela chega a um momento que ela se transforma. O universo, porque veja, o nosso Sol tem um tempo de vida também. O nosso sistema solar um dia vai deixar de existir. Lógico que depois de bilhões de anos. Mas, diante da eternidade de Deus, o que são 13 bilhões de anos? Né? Mas só algo aí para a gente pensar, que é muito importante. Isso nos leva cada vez mais a imaginar a grandiosidade de Deus, a sua inteligência suprema, porque eu creio que nós estamos começando a aprender um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus, que nós temos uma pequena ideia ainda, né? Tudo isso aqui nos reforça a pensarmos mais nessa capacidade divina, nessa inteligência suprema do universo. Então, com essa ideia, muitos espíritos teriam feito a sua trajetória evolutiva em outros planetas, quem sabe até em outros universos. E então, quando a Terra é criada, lógico que muitos espíritos já estavam no grau mais alto da evolução. E um exemplo bem claro disso, quem é? Jesus. Nós sabemos que quando a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, Deus oferece a Jesus a condução do planeta Terra. Nós sabemos que Jesus é o governador espiritual da Terra. Isso há 4,5 bilhões de anos que ele já acompanha a trajetória do planeta Terra. Ele já era, naquela época, um espírito puro. Por isso que quando a humanidade terrestre começa a ter as primeiras noções de religiosidade, e tem essa ideia de seres tão evoluídos como Jesus, chegam a pensar que seriam seres privilegiados da criação. Aí se explica o que os espíritos disseram aqui, mas fizeram toda a sua trajetória em outros planetas, tá? Por isso que já eram seres angélicos, entendeu? Tudo bem até aí, pessoal? Sei que esse assunto aí foi um pouco pesado, né? Mas é para a gente refletir, para a gente pensar, creio que é importante, né? Tudo bem? Podemos avançar mais um pouquinho? Então vamos lá. Nós vamos ver agora a questão 131 para fechar essa ideia aqui de anjos e demônios. Na questão 131, Allan Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E essa é uma questão também bastante interessante, porque quando a gente lê a Bíblia, os evangelhos, o termo que era usado lá era esse, né? Jesus expulsou os demônios. Então essa pergunta de Kardec é muito interessante para ficar bem claro qual é essa ideia de demônio. Então ele pergunta: há demônios no sentido que se dá esta palavra? E a resposta: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Olha só como que eles começam de forma muito
sensata, muito inteligente, porque veja bem, se realmente houvesse demônios, teria Deus criado, porque só Deus cria. Então, já descarta aqui nessa primeira frase a ideia de demônios. Aí eles continuam, mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Olha só o que eles dizem agora. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Olha que resposta, assim, os espíritos muito assim, muito sensato, muito coerente, muito profundo, muito inteligente, né? As respostas, a gente percebe algo assim espantoso mesmo, né? Então fica bem claro que se houvesse demônios, teria Deus criado, que seria impossível. Ou então, uma outra hipótese que poderia se pensar, se Deus houvesse errado na criação, se ele tivesse pretendido criar um espírito para chegar à perfeição e esse espírito virou demônio. Jamais, Deus não seria onipotente, sábio, né, perfeito, então descartado, é lógico. Então eles dizem lá que os demônios são os homens hipócritas que passam a ideia de um Deus mau e vingativo. Quem seriam, né? Nós sabemos que o planeta Terra, como eles dizem, e outros semelhantes, aqui habitam espíritos em condições bem inferiores. Como vimos na escala espírita, os espíritos impuros, que são aqueles mais imperfeitos, né? Aqueles que estão arraigados ao mal, têm o desejo do mal, que se comprazem no mal. Esses espíritos, quando desencarnam, é lógico que vão continuar da mesma forma, ninguém se transforma porque desencarnou. Então esses seres que aqui na Terra já são diabólicos, continuarão dessa forma no mundo espiritual. Então aí entendemos qual é essa ideia de demônio. São os próprios seres, né, os espíritos, criados por Deus, que pela sua vontade, pelas suas escolhas, se prendem ao mal e ficam presos a esse mal e prejudicando aos outros, né? Sendo cruéis, sendo agressivos, perturbando. Então são esses seres humanos mesmo que quando desencarnam continuam nessa condição. O que é mais aqui? Lembrando, né, pessoal, que como eles dizem lá na resposta, eles dizem até assim, ó, e que julgam agradar a Deus por meio das abominações que praticam em seu nome. Aqui a gente poderia se lembrar até de quantas guerras santas, né, aconteceram, quantos chamados religiosos que matavam em nome de Deus. Eles diziam que eles estavam agindo em nome de Deus, estavam sendo cruéis, matando semelhantes. Então é absurdo, né? E achavam que estavam agindo em nome de Deus. Mas, deixando bem claro que a doutrina espírita descarta completamente a ideia de um inferno eterno. Não existe seres que ficarão perpetuamente voltados ao mal. E tem uma frase até muito bela do profeta Ezequiel, que é atribuída a Jesus, que ele diz: Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Então o que Jesus está dizendo com essa frase? Quais são as ovelhas que Deus deu a ele? É a humanidade terrestre. Porque Deus concedeu a terra aos cuidados de Jesus. Jesus é o nosso governador espiritual. Então, ele cuida de nós como o pastor cuida das ovelhas. E ele está dizendo que nenhum de nós, vai se perder. Ou seja, todos nós continuaremos a nossa evolução e um dia atingiremos essa perfeição, essa condição de espíritos puros, da felicidade verdadeira que aguarda a todos nós.
Então, se a gente pudesse resumir rapidamente, né, anjos não são seres privilegiados, conquistaram a sua condição com seus méritos próprios, e os demônios não existem no sentido de seres perpetuamente voltados ao mal. Portanto, inferno eterno não existe. Ficando bem claro isso, então. Dessa forma, a gente encerra esse capítulo 1 da segunda parte do livro. No próximo, creio que nós vamos parar por aqui, na próxima semana nós vamos entrar no capítulo 2 dessa segunda parte, que é bem longa, né? Trata tudo sobre o mundo espiritual. Capítulo 2, que é bem interessante também, fala sobre a encarnação dos espíritos, que nós vamos tratar na semana próxima, então, na próxima quinta-feira. Tá bom? Se não houver nenhuma dúvida aqui, nenhum comentário, nós já vamos partir então para o nosso encerramento. Que bom, Letícia dizendo aqui que ficou bem claro, né? Fico feliz. Mas gostaria que não ficassem com dúvidas, né? Mesmo que de repente alguém tem também comentários que possam me ajudar, porque às vezes nós estamos abordando um assunto complexo bem de forma rápida. Às vezes teria alguma abordagem que seria interessante fazer. Então, se vocês têm uma ideia, de repente tenha um conhecimento que poderiam acrescentar, coloquem aqui para a gente também, né? Vai ajudar no nosso estudo. Estamos estudando junto. Obrigado, filha linda. A filha não vale, né? Então tá bom, pessoal. Agradeço muito a companhia de vocês mais esta noite. Sempre é muita alegria a gente estudar aqui, sentindo o carinho de vocês, a companhia, a presença sempre. Desejamos que fiquemos todos em paz, que esse ano de 2021 possa ser, trazer, que a gente mantenha, sim, bastante esperança em nosso coração, que a gente possa ter o otimismo. Os Espíritos sempre nos dizem, nas mensagens que percebemos aí através de Divaldo e outros, né? Eles vêm sempre nos alertar a importância de nós mantermos o otimismo, mantermos a fé, acreditando de que tudo vai estar caminhando para um fim muito bom, que faz parte de um progresso aí. Nós estamos sim atravessando uma fase difícil, mas nós temos muitos conhecimentos, muita orientação da doutrina espírita que nos fortalece nessa hora, que nos ajuda a nos mantermos com otimismo, com fé, com esperança, apesar da situação difícil que enfrentamos. E a nossa opinião para outros é muito importante, porque às vezes temos contatos com outras pessoas, e se nós confirmamos a ideia de que está ruim, está difícil, vai piorar, nós estamos passando uma imagem negativa. É importante que a gente deixe a nossa opinião de que cremos em Deus, sabemos que está tudo dentro de uma ordem, que Deus e Jesus comandam sabiamente o planeta Terra. Então, para que a gente não se desespere, não crie sentimentos de pânico, de medo, mas que a gente tenha, assim, otimismo, esperança, fé, cientes pelo bom senso que os Espíritos nos passam, de que tudo está dentro da mais perfeita ordem. Apesar da situação difícil, está dentro de uma perfeita ordem de progresso do planeta Terra, que dentro de algum tempo atingirá um nível de progresso que vai proporcionar aos seus habitantes uma condição maravilhosa de vida. Por isso que também uma das bem-aventuranças que Jesus coloca, né, lembrando, bem importante, que ele diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. O que ele quer dizer? Essa terra transformada que há de chegar um dia, um planeta de regeneração. Nós deixaremos de ser um planeta de provas e expiações para tornar aqui um planeta de regeneração, onde teremos condições muito melhores para se viver. Então vamos todos nós fazermos a nossa parte
contribuirmos dentro daquilo que é possível para auxiliarmos aqueles que, porventura, se encontram em condição de pânico, de medo, de desespero, e até ajudarmos de todas as formas possíveis, pois lembrando sempre o lema da doutrina, fora da caridade não há salvação. Sempre a caridade, o amor ao próximo, para que a gente esteja, então, sendo mais um instrumento da paz, mais um trabalhador do Cristo, por mais pequenino que sejamos. Então, muita paz a todos, uma boa noite, Deus abençoe seus lares, muito obrigado pela companhia, pela participação mais esta vez, e, se Deus nos permitir, nos encontramos na próxima semana. Forte abraço a todos, até lá então, meus amigos.